Primeiro vença com Deus na oração, aí a vitória é certa. Amém? Eu quero falar um assunto muito interessante. Eu sei que o Espírito Santo, Ele vai falar ao teu coração, porque Ele falou com o meu. Eu estava orando hoje à tarde, no Espírito, e era para a pastora Daniela pregar. Vocês viram quantos testemunhos nós estamos ouvindo de curas, em resposta à oração, à pregação, que a pastora Daniela tem feito lá no Encontro com Deus. Ouvi também um testemunho de algumas pessoas que foram, os homens, e a pastora Daniela foi ministrar no Encontro com Deus também, o pastor Guilherme ministrou, o Cainan ministrou, mas ela ministrou libertação. Eu acho que foi você que compartilhou comigo, né? Que tu viu coisas acontecerem na vida. Aparentemente estava tudo bem com os homens, mas quando ela começou a orar e a pedir para Deus, cancelando maldições, coisas começaram a acontecer. Milagres, libertações, transformações. Deus continua trabalhando, e através desses testemunhos, e o testemunho que nós vimos da irmã Niquelon, da proteção da filha lá na Bahia, em resposta à oração, eu não tenho dúvida, porque eu vivi muito isto, não faz muito tempo, vocês sabem, que sofremos um acidente, uma carreta nos pegou de frente, tombando, e nos levou dezenas de metros de volta, e Deus nos protegeu. Então, o nosso tema hoje é a proteção que não falha. A palavra proteção significa cuidado com alguém mais fraco. Proteção é um lugar que serve para abrigar. Proteção é um lugar seguro, um abrigo, uma fortaleza. Isso é o que significa a palavra proteção. Porém, será que Deus protege todo mundo? Deus cuida de todos? Vamos ver. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 45. Olha o que está escrito. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre bons e maus, e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, quando você lê essa palavra da Bíblia, do Evangelho, que Jesus falou, você não deve entender que Deus está dizendo que Ele protege todo mundo. Ele dá oportunidade para todos. O seu sol raia sobre todos. A sua chuva é derramada sobre todos. Todos têm oportunidade de plantar e de colher. Todos podem andar no dia do seu sol. É diferente de proteção. Quando Jesus estava concluindo o seu ministério, ele foi entrar na cidade de Jerusalém, e foi um momento único que ele fez uma declaração interessante. Mateus 23, 37.
Olha o que Jesus falou sobre a cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus está falando que ele quis proteger o povo, que ele quis proteger a própria cidade, mas eles rejeitaram a proteção, rejeitaram o cuidado, e para quem estudou a história, sabe que Jerusalém, 70 anos depois que eles crucificaram a Cristo, Jerusalém foi sitiada pelo exército romano, e eles destruíram o templo, mataram as pessoas ao fio da espada, e aí os judeus que puderam antes fugiram e foram pelo mundo todo, e ainda até hoje estão em muitas nações do mundo. Jesus quis cuidar, mas Jesus usou até o exemplo de como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Ela avança num pitbull, ela enfrenta um cachorro, ela ataca para defender os filhotinhos. É assim que ele quis cuidar. Então nós aprendemos que cuidado de Deus está condicionado à maneira que você se posiciona pela fé, abrindo o teu coração em relação à graça dele, ao amor dele, à palavra dele, em favor da tua vida. Salmo 81, versículo 13. Versículo 13 ao 16. Deus falando através do salmista: se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos. Para aí, volta, deixa aí, nesse aí. Olha o que Deus está falando. Se o meu povo me desse ouvidos. Se o povo ouvisse. Ouvir a palavra de Deus é diferente de você cantar aqui com uma banda, com louvor. É diferente você participar da reunião, ir para casa e continuar vivendo da maneira que sempre viveu. Eu ouvi o Márcio. Está aqui o Márcio hoje? Ah, está lá em cima. A esposa está ali embaixo, ele lá em cima. Porque o Márcio sempre está aqui servindo na igreja. Ele vai ouvir o som, cuida do som e tal. O Márcio disse para mim um dia: pastor, eu falo para as pessoas. Quando eu cheguei aqui com a minha esposa, as minhas filhinhas pequenas, que eu não tinha nada. Eu não tinha nada na vida. Eu vinha no culto de domingo, ouvia a palavra de Deus que o Senhor falava e aplicava durante a semana. Isso mudou a minha história, mudou a minha vida. Deus fala: se o meu povo apenas me ouvisse. Coloca aí. Salmo 81, versículo 13. Se Israel seguisse os meus caminhos, versículo 14, com rapidez, olha o que Deus fala: eu subjugaria seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Sabe, tem muita gente com muitos adversários espirituais, inimigos que você não consegue vencer. A pessoa não consegue vencer. Às vezes a pessoa não se controla,
nas atitudes, na raiva, ela grita, ela odeia. São inimigos que precisam ser vencidos. Às vezes os inimigos estão dentro da pessoa, e a pessoa por si só, ela não tem força para vencer. Mas Deus está dizendo, se você me ouvir, se você seguir os meus caminhos, eu vou te proteger, e com rapidez eu vou subjugar os teus inimigos, e voltaria minha mão contra os seus adversários. Versículo 15, os que odeiam o Senhor se renderiam diante deles, e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel, eu sustentaria o Paulo, o João, a Maria, a Filomena, eu sustentaria o meu povo com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu o satisfaria. Sabe o que Deus está falando aí? De prosperidade. Deus está falando de abundância. Deus está falando de cuidado com a tua profissão, com o teu emprego, com a tua empresa, com a tua loja, com as tuas vendas, com a tua mecânica, com o teu escritório, aquilo que você faz. Se o meu povo me der ouvidos, se o meu povo seguir o meu caminho, com rapidez, eles vão vencer a batalha. Com rapidez, os adversários deles vão ser subjugados. E eles vão comer o melhor trigo, o trigo mais fino, e o mel saído da rocha. Eles vão se alimentar do melhor trigo. Quem sabe quem é o melhor trigo? É o pão que desceu do céu, é Jesus. E o mel saído da rocha está aqui. Ezequiel disse, quando eu encontrei as tuas palavras, eu as comi. E no início eram amargas, mas depois se tornaram doces como mel. Jesus te sustenta, a palavra te sustenta, e você se torna forte. Segundo Crônicas 36:15, estou falando de proteção, e eu estou mostrando certas condições que pessoas perderam uma proteção. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Versículo 16, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, eles desprezaram as palavras dele, e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio. No versículo 15, fala que Deus, versículo 15, advertiu várias vezes por meio dos seus profetas. Numa outra tradução diz que de madrugada Deus enviou a sua palavra, mas eles não quiseram. E Deus não pôde protegê-los. Olha o que o apóstolo Pedro falou, dando uma dica para você que talvez está preocupado, e você está ouvindo isso, meu Deus, eu tenho procurado fazer tudo certinho, eu aceito a palavra, eu estou aqui na igreja, eu vou na célula, mas tem coisas acontecendo, e eu me sinto inseguro, insegura, eu não sei o que fazer diante de determinada situação. Olha, 1 Pedro 5,7,
Pedro dá um conselho: lancem sobre ele, Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Posso ouvir um amém? Amém. Lance sobre ele aquilo que te tira o sono. Às vezes você não consegue dormir, você rola de um lado, rola do outro, você está preocupado, preocupada. Não faça isso. Sabe por quê? Porque Ele sabe tudo a teu respeito. E Ele quer te proteger. Ele quer cuidar da tua vida. Lucas 12, 7, Jesus falou algo impressionante. Até os cabelos da cabeça de vocês são todos contados. Não tenham medo. Vocês valem muito mais do que muitos passarinhos, do que muitos pardais. Jesus tinha usado um exemplo antes. Ele diz: olhe para as aves dos céus. Elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam num depósito, elas não têm um freezer, elas não têm uma geladeira, elas não têm uma despensa, elas não vão no supermercado e fazem uma compra para o mês. Mas nenhum passarinho morre de fome, nenhum deles cai no chão sem que Deus permita. E aí Jesus declara: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenham medo, eu vou proteger vocês, eu vou cuidar da tua vida, eu vou cuidar você na cidade, eu vou cuidar você no campo, eu vou cuidar você na viagem, eu vou cuidar na tua família, eu vou cuidar nos teus negócios, eu vou cuidar você no dia a dia. Não tenha medo. Você vale muito mais do que os passarinhos. Nenhum deles morre de fome. Deus cuida deles. E Ele quer cuidar e proteger vocês também. Ele registra os pensamentos da nossa meditação quando a gente segue o caminho dele. Malaquias 3,16. Depois, aqueles que temiam o Senhor, quando fala de temer, não é ter medo, mas é seguir a Ele, é servir a Ele, é querer viver uma nova vida, é querer andar com Ele, é realmente ter consciência de que você é um cidadão do céu. É você ter consciência de que esse mundo está vazio. E a multidão está procurando se agarrar em qualquer raiz antes de se afundar. Estão procurando ser feliz de todo jeito e a vida está vazia. Não. Aí Deus fala, Malaquias, coloca lá de volta, 3,16. Então os que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro, como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Olha bem, eles conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouvia com atenção. Não só fala de resposta de oração, como ouvimos a irmã Miquelon, que todas as manhãs uma mãe, que ela disse: mães, pais, orem pelos seus filhos, falem com Deus, mas falavam entre si, e Deus ouvia. O que eu falo com você, o que você fala com o teu irmão, com a tua irmã, dentro da tua casa, com os teus filhos. Por isso que você deveria fazer um propósito e não falar nada negativo dentro da tua casa, nada negativo para ninguém. Tinha até fazer assim: falou uma palavra negativa, paga R$1. Falou negativo, R$1. Quem falar uma palavra negativa, R$1. Sabe por quê?
Porque Deus ouve as tuas palavras. E quando você fala coisas boas, os céus dizem amém. Você liga na terra, Deus liga no céu, e você será cada vez mais abençoado. Vai acontecer. Salmo 37, 23. Olha que coisa linda. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ele protege quando você abre o teu coração para viver uma nova vida. Ele vai cuidar de você. Se não me engano, é o Salmo 8, que o salmista Davi disse o seguinte: eu me deitei e dormi, e acordei porque o Senhor me despertou. Eu dormi e acordei no outro dia porque Deus me despertou. Eu estou tranquilo, Deus está cuidando de mim. Olha, eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Você não fica rolando a noite toda sem dormir, e levanta cansado e preocupado, e você deita e não consegue dormir, e um pensamento liga no outro, e leva susto, e tem... Não! Deus está protegendo você. Ele vai guardar você se você der ouvidos à palavra dele. Eu já vou finalizar, mas eu quero que você veja o que Deus promete aqui. Isaías 65, 24. Olha o que Isaías fala. Eu estou falando da Bíblia. Você pode anotar, você pode conferir na tua Bíblia lá na tua casa. A Bíblia é uma só no mundo inteiro. Olha o que Deus falou. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Que Ele está falando para mim e para você? Que se você der ouvidos à palavra dEle, se você andar com Ele, se você servir a Ele, o desejo do teu coração, só o fato de você desejar no coração, já será um pedido para Deus responder antes de você falar. O desejo do teu coração. Filipenses, vou finalizar, 4,19. Paulo passou por momentos muito difíceis. Ele diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele é uma fonte inesgotável. Eu quero ilustrar aqui, para concluir essa minha fala sobre proteção. As crianças agora estão todas... Tá ali, ó, o Levi. Levi, pega o Levi para mim, por favor. Dá para pegar ele? Ele está ligadão, né? Está acordado. Eu quero usar uma ilustração. Vem aqui na frente. Olha ali. Vira para o povo. Uma criança, ela não tem uma noção do pai. A criança não tem uma noção clara da mãe. Mas ela conhece a mãe, o pai, por um instinto, pelo cheiro, Aí chega um estranho, e a criança abre a boca chorando, e primeira coisa, no pescoço do pai e da mãe. Já aconteceu isso com você? De uma criança bem pequena, ela chora com o estranho, mas com o pai e com a mãe está seguro. Obrigado, irmão. Obrigado. Ele está seguro.
Sabe por quê? Porque ele não define a sua mãe ou o seu pai cientificamente, mas ele consegue conhecer o seu amor, o seu cuidado. O filho consegue, de uma forma inexplicável. A ciência não explica. De uma maneira inexplicável. O filho pequeno, ele se sente protegido nos braços do pai e nos braços da mãe. Veja, e eu quero orar por você. Isaías 43, 2. Deus prometendo. Será que vale a pena a gente servir a Deus mesmo? Será que vale a pena andar com Deus, viver uma nova vida, ter a coragem de dizer não para muita coisa e sim para aquilo que a gente não diz? Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. O 3, eu quero concluir. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, do Egito como resgate para livrá-lo, o Etiópia, você vai em troca de você. Deus está dizendo que todos os rios, os vendavais, as tempestades, as batalhas de fogo que você enfrentar na vida, em qualquer área, seja emocional, seja espiritual, seja financeira, não enfim, há impossível para ele. E que pode largar o pé Deus está dizendo e daí a Isa já vai tocando. que as águas não Daí vão nós vamos submergir entrando você. tudo junto. Os rios não vão te engolir. O fogo não vai te queimar. Porque numa outra parte Deus diz, eu te tomo pela mão direita e eu te esforço e eu te ajudo porque eu tenho prazer em você. Você quer ser protegido Pode por começar, Deus? Isa. Faz uma vez, eu coloque creio de em ti, pé. daí não é impossível para ele. Vai. Eu quero orar por você. Eu acredito que esta palavra de hoje, quando Jesus, e eu citei aqui, que ele olha para Jerusalém e começa a chorar. A Bíblia diz que Jesus chorou sobre aquela cidade, quando ele disse, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, você que renuncia os líderes de célula, você que critica a célula, critica os líderes, critica o pastor, critica a igreja. Quantas vezes eu quis proteger você. Quantas vezes eu quis cuidar de você como a galinha cuida dos pintinhos, mas tu não quiseste. E aí vem a sentença. Dias chegarão e que te sitiarão de trincheiras e você será levada por todas as nações da terra. Meu irmão, minha irmã, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Coloque a mão assim na região do teu coração. Eu vou fazer uma oração agora por todos aqueles que frequentam as células. Líderes, pensem nas pessoas que participam da tua célula. O Espírito Santo falou ao meu coração. Proteger essas pessoas do espírito do engano. Elas precisam ser protegidas do engano, protegidas no coração, protegidas na mente, para serem cuidadas. Cada pessoa que vai na tua célula,
É uma vida preciosa que Deus te deu para você ensinar, direcionar, proteger pela palavra. Senhor Deus e Pai, nós oramos agora, Senhor, e declaramos o Teu cuidado sobre cada líder de célula. Declaramos o Teu cuidado na família de cada líder. Nós declaramos, Senhor, a Tua proteção em cada discípulo, na vida de cada pessoa que participa da célula. Espírito Santo, é o Senhor que faz isso, é o Senhor que opera, é o Senhor que nos dá convicção, é o Senhor que nos direciona em toda a verdade, é o Senhor que convence o homem do pecado e da justiça. Espírito Santo, opere agora, para que aqueles que estão em dúvida sejam livres, aqueles que estão fracos sejam fortalecidos, aqueles que estão feridos sejam curados. Agora, em nome de Jesus, nós declaramos libertação, declaramos cura, declaramos bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque a tua mão para frente, aberta assim. Pense no teu negócio, na tua empresa, na tua profissão. Pense nas tuas vendas, na maneira que você ganha o teu dinheiro. O teu dinheiro precisa ser protegido. O teu trabalho precisa ser protegido. Em nome de Jesus. Contra Israel não vale encantamento. Aqueles que Deus abençoa, ninguém pode revogar. Eles serão abençoados. Senhor, estenda a tua mão agora e olhe para essas mãos estendidas, Senhor, abertas, num símbolo, meu Deus, de entrega, mas também de espera. Senhor, visite com a tua proteção. A tua palavra diz que em breve o Senhor com rapidez subjugaria os inimigos, e eles iriam comer, usufruir do trigo mais fino e do mel saído da rocha. Abençoa, Senhor, a empresa, abençoa as vendas, abençoa os funcionários, abençoa os negócios deste homem e desta mulher, abençoe a profissão, abençoe, Senhor, aquilo que a pessoa faz, seja num consultório, num escritório de advocacia, seja atrás de um balcão, seja na mecânica, seja no campo, seja na cidade. Senhor, estende a tua mão e que a promessa do Senhor se cumpra em nome de Jesus. Nós declaramos o teu cuidado agora, nós declaramos a tua bênção, nós ligamos na terra para que o Senhor ligue no céu, no nome poderoso de Jesus. Abençoa, Pai, abençoa, encha este coração de vida, encha de alegria, encha de motivação e de fé para ele caminhar contigo todos os dias e glorificar o teu nome em tudo que ele fizer. Abençoa, Senhor, a casa e a família, os pais e os filhos, que eles tenham a tua graça e tenham a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.